Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste caminho de santidade. Os santos sempre nos ensinaram que a santidade é como um degrau. Nós vamos subindo esses degraus até nós atingirmos o topo, até nós atingirmos, no caso, o céu. Para mostrar que há essa subida que muitas vezes não é muito fácil. Algumas pessoas têm facilidade de subir os degraus, outros já têm uma dificuldade maior. E às vezes pode ser que quando nós estamos para passar para o outro degrau, a gente cai, mas nós temos que voltar de novo, temos que subir até chegar lá. A nossa meta é o céu. E nesses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha, o Senhor vai nos ensinando como nós devemos trilhar esse caminho, ou melhor, como é que nós devemos subir esses degraus até chegar no céu. Nós estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, capítulo 19 até o versículo 23. E aqui Jesus está falando do tesouro, Jesus está falando do nosso coração, Jesus está falando do nosso olho, que ele precisa ser a lâmpada do corpo. O nosso olho tem que estar sadio, ele não pode estar na escuridão. E aí ele deixa bem claro para nós: não junteis tesouros aqui na terra. Aqui na terra. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam acumulando coisas? De vez em quando aí nas TVs fechadas, né? Por exemplo, na Discovery, nós vemos aqueles programas de pessoas que vão acumulando coisas, que se torna até uma doença. E a pergunta é, acumulando para quê? Na cabeça das pessoas, elas estão acumulando porque aquilo ali vai servir para eles no futuro. E outros não sabem nem por que estão acumulando. Mas se acumula. Tem outros que guardam dinheiro. Se lembram daquele desenho animado das revistas em quadrinho, Tio Patinhas? Ficava juntando dinheiro. Pergunta é para quê?
Uma moedinha para o tio Patinhas era muito importante. Ele não dava nada para os sobrinhos, né? O Guinho, o Zezinho e Luizinho e o Pato Donald. Não dava nada. Só queria pegar porque ele queria acumular para quê? Para ser rico. E depois? Depois da riqueza. Aí Jesus está dizendo, essas coisas que nós temos nesse mundo, nós não devemos nos apegar. São coisas passageiras. Não pode existir da nossa parte, em nenhum momento, o desejo de ficar acumulando. São coisas que passam. Todas essas coisas passam. E aí ele está dizendo agora o quê? Vai acumulando as virtudes, as graças lá para o céu. Vamos ser bons, vamos amar, vamos levar uma vida de oração, vamos praticar a caridade, vamos amar a Deus, vamos cumprir os mandamentos, vamos viver com maestria os sacramentos. Isso é acumular tesouro no céu. É acumular tesouros nos céus. Vamos fazer isso. As coisas da terra vamos deixando de lado, vamos nos desapegando dessas coisas, vamos usar até das coisas que nós temos na terra para o bem, para nós acumularmos cada vez mais coisas no céu, virtudes no céu. E aí Jesus ele fala o seguinte: aonde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Vou até ler aqui como está com as palavras de Jesus, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembremos também daquela parábola que Jesus conta, que um homem estava andando em um determinado terreno e aí ele encontrou o tesouro. Ele pegou aquele tesouro, ou melhor, ele deixou o tesouro lá porque o tesouro não era dele, porque o terreno não era dele. Ele usou de esperteza, ele foi em casa, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno para ele ficar com o tesouro. E esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus agora está dizendo, a nossa maior riqueza é Ele mesmo. Então, o nosso coração precisa estar em Jesus Cristo. É em Jesus que nós devemos estar. Nós precisamos colocar todo o nosso ser, toda a nossa vida nele. Tudo por Ele, com Ele e para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa vida, ela só terá sentido se o nosso verdadeiro tesouro for nosso Senhor Jesus Cristo. Senão não terá sentido nenhum. E aí é o problema. Quando nós não temos Jesus como o nosso tesouro, como a nossa riqueza, nós vamos nos apoiar nas coisas que são secundárias. Vamos voltar ao tio Patinhas. A riqueza de tio Patinhas era o dinheiro. Para ele tudo era o dinheiro. Ele não tinha Deus no coração. Ele não pensava em Deus. O tesouro dele era o dinheiro. Então, aonde é que estava o coração dele? O coração dele estava no dinheiro.
Então ele vivia para o dinheiro, ele pensava no dinheiro, ele dormia pensando no dinheiro, ele acordava pensando no dinheiro, fazia tudo pelo dinheiro. Está compreendendo? Então, se o nosso tesouro é Jesus Cristo, então a nossa vida vai ser Jesus. Então nós vamos dormir pensando em Jesus, nós vamos acordar pensando em Jesus, nós vamos fazer tudo por Jesus. A nossa vida vai estar toda voltada para Ele. Eis o nosso grande tesouro. E para nós católicos, aqui eu queria dizer assim, de forma mais particular, Jesus é o nosso tesouro, Jesus é eucarístico. Que o nosso coração esteja todo voltado para Jesus eucarístico. Eis o nosso tesouro. Acumulemos então a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser, que os nossos olhos, como Jesus está dizendo, que é a lâmpada do corpo, que ele esteja sadio, que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. Não vamos prejudicar os nossos olhos com porcarias, com coisas que prejudicarão a nossa alma. Pornografia. Quantas pessoas se perdendo, colocando o coração na pornografia e o olhar todo voltado para lá e o olho vai se tornando trevas, vai ficando na escuridão e cada vez mais na escuridão. Então que os nossos olhos estejam voltados para nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele sim. A Ele nós devemos colocar o nosso coração, o nosso olhar, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem juntado que tesouro? Você tem vivido para quê? Você tem acumulado o teu coração com o quê? Você tem realmente acumulado o teu tesouro no céu? O teu olhar está para o céu, está para a eternidade? Ou o teu olhar está para este mundo, voltado para este mundo? Acumulando o quê? Como eu falei também no início da homilia, os acumuladores. Vocês têm acumulado o teu coração, todo o teu ser com o quê? Com as coisas de Deus? Ou com aquilo que vai prejudicar a tua alma, que vai prejudicar a tua salvação? Não está na hora de jogar tudo isso fora e agora guardar, acumular as verdadeiras coisas que nos levarão para o céu? As virtudes ou os vícios? Qual dos dois você tem guardado no teu coração? E o teu coração está voltado para quê? Eu repito, para as virtudes ou para os vícios? Os vícios não nos levará para o céu. As virtudes nos levarão para o céu. Juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que eu me lembro mais uma vez de
Tobit, lá no livro de Tobias, ali no capítulo 4, quando ele dá o conselho para o filho. E ele diz assim: meu filho, não deixe de praticar a caridade. Não deixe de ajudar o pobre, não deixe de ajudar o necessitado. Tá vendo? Isso é acumular tesouros no céu. E aí nós vamos vendo, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos pobres, acumulou tesouros. Esses foram os verdadeiros tesouros. Aí nós vemos o São João Maria Vianney acumulando tesouros, vida de penitência, vida de oração, confissões, se acumular tesouros no céu. O contrário disso, os vícios, as porcarias, é ser enganado pelo próprio Satanás. Satanás é assim que ele faz. Ele vai oferecendo para nós essas bugigangas, essas coisas passageiras, essas coisas que não nos levam para o céu, para nos destruir. Então olhemos os santos, olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo e vejamos como os santos viveram. E aí Tobit, ele dá um outro conselho para o filho, e se acumular também tesouro no céu. Ele disse que os seus pensamentos estejam sempre em Deus. A meditação da palavra de Deus, a leitura da vida dos santos, o estudo da doutrina da igreja, isso faz com que o nosso pensamento, a nossa mente, ela se volte para Deus, ouvindo músicas cristãs, músicas que elevam a nossa alma. Isso faz com que o nosso pensamento se volte para Deus. Acumular tesouros na terra é o contrário. É ocupar o pensamento com porcaria, com coisas que não levam a Deus, com vícios, pornografias de todo tipo, acumular a mente com violência. E você veja, né? Quem acumula o pensamento com violência, violento se torna. Compreende? No dia de hoje, peçamos a Deus a graça. E como os santos foram espertos, se utilizavam das coisas que Deus dava como meio para eles sobreviverem, e eles sobreviviam com esses meios, elevando a alma e elevando o coração sempre para Deus. Tudo que Deus nos dá como graça, nós precisamos usar desses meios para ganharmos o céu, para acumularmos tesouros lá na eternidade. Para que no dia que nós formos ao encontro do Senhor, nós possamos ir ao encontro dele com esses bens preciosos que nos salvam, que nos levam à salvação, à santidade, meus irmãos. Viver a santidade, lutar pela santidade. Como São Paulo, ele vai falar para Timóteo: conquiste a vida eterna. Não vamos perder mais tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos conquistar a vida eterna acumulando tesouros no céu. Acumulemos. Façamos o que Deus nos pede. Sejamos santos. Porque sem a santidade nós jamais veremos a Deus. Senhor,
que o nosso coração esteja todo inteiro em vós. Como o coração de Nossa Senhora estava voltado inteiramente para nosso Senhor Jesus Cristo, para o Filho que ela cuidava, que o nosso coração também esteja inteiramente voltado. Para quando o Senhor olhar para nós, Ele vê que o nosso coração estava nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.